Um cliente investiu mais de R$ 10.000 numa estação de energia e ela queimou. E o único meio que ele tinha de contato para a manutenção era um e-mail e demorava dias para responder. Essa é uma realidade que muitas pessoas passam para quem está querendo comprar uma estação de energia portátil sem avaliar a pós-venda. E nesse vídeo eu vou te contar uma história real de um cliente que queimou uma estação de energia portátil da marca EcoFlow modelo Delta 2 Max, fazendo algo que é ensinado errado no YouTube. Ele injetou energia da estação de energia na rede e logo ele teve um curto-circuito total e a sua estação de energia parou completamente. Mas aí, peraí, ele comprou com a Solar de Palmares, uma revenda autorizada, e o desfecho foi totalmente diferente do que você está imaginando. Se você está pensando em comprar uma estação de energia portátil, este vídeo vai poder economizar a você milhares de reais ou dor de cabeça. Por isso, eu recomendo você se inscrever agora, pois você vai entender toda a história até o final do vídeo. Então acompanhe comigo. Era uma quinta-feira e às 10 horas o meu celular tocou. O Carlos, que era do Rio de Janeiro, comprou uma estação da Delta 2 conosco já há 2 meses. Ele tinha me dito que quando ela tinha chegado, foi a melhor satisfação na sua escolha em ter segurança que ela proporcionava a ele. Mas a primeira frase que ele me falou: Miguel, eu fiz besteira. Sabe aquele frio de barriga quando a gente escuta algo assim? Mas você já fez alguma besteira com equipamento? Cara, deixa aqui o seu like, pois você não está sozinho. Mas vamos entender o que de fato aconteceu com o Carlos. Olha, ele viu um influenciador no YouTube mostrando a injeção dessa energia da estação de energia na sua casa, através dele desligar o disjuntor e conectando a estação de energia, injetando energia, e assim ele queria fazer o mesmo. Parece inofensivo, mas é muito perigoso. Por que isso é perigoso, Miguel? Olha, a estação de energia mais a sua tomada, disjuntor desligado, representam uma ilha energética. O problema é que se alguém ligar o disjuntor sem avisar, bum, as duas fontes de energia, seja a rede e a da estação de energia, tentam se conectar e fecha curto. A estação de energia portátil é um sistema off-grid, ele deve alimentar seus equipamentos diretamente, não deve de forma alguma injetar energia, assim como os sistemas on-grid homologados. E um momento, o Carlos estava testando, empolgado, estava explicando para sua esposa, e ele mesmo, por desatenção, foi ao quadro de comando e ligou o disjuntor, que antes ele deveria desconectar a sua estação de energia. E pá, o disjuntor desarmou, saiu fumaça do fundo da sua estação de energia e o display manteve ligado, mas com o alerta de overload, mas ela não carregava mais. E o curto-circuito aconteceu. E aí ele confessou comigo: Miguel, foi culpa minha. Tem como consertar? Olha, o pensamento imediato é: se ele tivesse comprado em qualquer marketplace, ficaria na mão. Garantia padrão, não cobre o mau uso. E quanto custaria isso? Olha, vamos ter que analisar. Eu pedi fotos, analisei, consultei o fabricante e fizemos uma estimativa de alguns potenciais defeitos que poderiam ter acontecido. Poderia ter queimado a placa controladora, mais de R$ 2.000, o sistema BMS com R$ 1.000 de custo, ou também tendo que ter um monte de hora. Facilmente seriam mais de R$ 4.000 se ainda não tivesse afetado a bateria. E aí, deixa aqui nos comentários até quanto você pagaria num caso como esse. Gostaria muito de saber. É um caso muito específico, mas aqui que entrou o nosso enorme diferencial. Por sermos uma revenda autorizada da EcoFlow e temos um ótimo relacionamento com elas, pois somos um líder em vendas do norte ao centro-oeste, eu não mandei um e-mail genérico. Eu liguei diretamente para o WhatsApp comercial do suporte da EcoFlow e expliquei de fato o que tinha ocorrido. Olha, o cliente fez mau uso, conectou a estação à rede, ligou o disjuntor sem querer e deu curto. Olha, mas ele confia tanto na gente que eu quero ajudar ele. E o processo que seguiu foi da seguinte forma: enviamos a estação de energia para análise, o custo do frete foi por conta do cliente, pois houve um mau uso. A EcoFlow recebeu a estação de energia depois de 7 dias e não 30 dias se fosse por e-mail. Foi gerado um laudo técnico que saiu depois de 7 dias. Confere aqui na tela o que fala esse laudo técnico e o que diz o laudo técnico. A placa PSDR, Power Supply Drive, responsável pela distribuição e regulação da fonte de alimentação, queimou tão somente. E durante o processo de substituição que a EcoFlow tentou fazer, a placa estava tendo incompatibilidade e seguiu por alguns dias o teste. Então, eu e o nosso cliente ficamos aguardando o orçamento. Se você tem a curiosidade de entender as diferenças entre a marca WT e a EcoFlow, e uma delas já ficou clara aqui nesse vídeo, mais aprofundadamente você pode ver aqui no card acima mais detalhes. Depois, o engenheiro da EcoFlow me ligou: olha, Miguel, foi de fato
mau uso, confirmado, mas como nós somos bons parceiros e o seu cliente foi muito honesto conosco, vamos fazer uma exceção. Você entendeu, ouvinte? O que é exceção? Vamos trocar a estação de energia sem custo. Eu não acreditei. E o reparo? Não vai ter nenhum custo. Olha, nada realmente, somente pela boa vontade do seu cliente. Mas reforça para ele que não é padrão. Foi extremamente pela a sua honestidade e a relação que nós temos com você. Inclusive, eu vou deixar aqui um link para você conferir o nosso portfólio completo aqui no campo de descrição. Mas o que o Carlos não pagou? O orçamento para esse tipo de caso seria fácil, R$ 4.800. O Carlos pagou somente o frete. Recebeu a estação sem custo do seu reparo, mas atenção, isso não é regra. É uma exceção, devido à nossa longa relação e à honestidade que o cliente teve conosco, devido ao nosso canal direto com o fabricante. Outro cliente, se tivesse comprado em outra loja, facilmente pagaria R$ 4.800 ou ficaria sem a estação de energia. Mas como então, Miguel, de fato, eu devo usar uma estação de energia? Olha, existem duas formas. Backup manual, onde você liga a estação na tomada e conecta seus aparelhos nela e não na rede, ou você usa o backup automático, com a instalação profissional, mais uma chave de transferência automática. Mas detalhe, não faça nada esse processo de injetar a energia da sua estação de energia na sua rede. Então, antes de você comprar qualquer estação de energia, faça as seguintes perguntas. Consigo falar com alguém em menos de 24 horas quando der problema? A loja onde eu estou comprando tem um canal direto com o fabricante? Vou ter um treinamento ou somente um manual? Não é qualquer pergunta. Se você está comprando barato, mas quer pagar caro depois, certamente você pode pular algumas etapas. Mas eu vou deixar aqui um link nos comentários fixados para você conferir o nosso portfólio completo e aqui do lado vou deixar um vídeo para você se aprofundar, fazer uma escolha mais consciente. Eu te agradeço por você ter ficado até o final e deixo um enorme abraço e te espero no próximo vídeo.